Oi, amores, tudo bom? Bruxa passando hoje para conversar com vocês, explicar para vocês um pouquinho do que é o nome da Oca da Bruxa de Machal, do porquê desse nome. Ele não é um nome assim aleatório, não fui eu que escolhi o nome, inclusive, então eu vou contar para vocês um pouquinho dessa história que já tem alguns anos. Eu ainda estou iniciando o projeto todo, mas finalmente estou aqui e inclusive um pouquinho da minha história no decorrer, né, da parte mediúnica, do que funciona comigo sendo médium e do como eu trabalho com a espiritualidade, tá? A espiritualidade é muito, muito presente na minha vida diariamente. Eu falo que eu sou prova viva de que a espiritualidade é presente, de que nós não estamos sós neste mundo, né? Não somos só nós encarnados, inclusive questão de vidas passadas e tudo mais. Eu costumo dizer também que eu evito falar o termo que eu só acredito vendo, porque eu sou muito cética e eu costumo falar que eu só acredito vendo, mas eu já vi tanta coisa, já vivenciei tanta coisa, que por mais que eu seja nova nessa vida, eu vivi muito mais do que muitas pessoas já puderam ter de conhecimento, inclusive a nível espiritual. E é um pouquinho disso que eu tento passar para vocês, dentro do que eu aprendi, dentro do que eu vivi, e tô aqui para servir de instrumento da parte espiritual para o meu desenvolvimento e para o desenvolvimento de cada um que chega até a mim. A espiritualidade, ela é muito séria e ela tem que ter uma grande responsabilidade. Não é que tem que ter uma grande responsabilidade, mas nós devemos ter responsabilidade para com a nossa espiritualidade, para com a nossa missão. E a nossa missão principal, antes de falar da espiritualidade, é que nós estamos encarnados, nós estamos vivos aqui por um motivo. Esse é o principal motivo. O outro motivo, aí sim a gente vai descobrir aí cada um no seu tempo ao longo da vida, qual que seria a tua missão. A tua missão pode ser no espiritual, pode ser no físico e pode ser nos dois caminhos também. Isso vai de cada um e do seu tempo de aprendizado, tá? Aqui eu vou falar também do propósito da OCA. Então, eu vou agregar todas essas informações e tentar passar para vocês o mais rápido possível. Fica aí, já deixa teu curtir, já deixa aquele like legal pro canal, tá? Isso dá visibilidade, isso traz um conceito para o YouTube de que o vídeo é bacana e ele pode disseminar para as outras pessoas também, porque ele agrega valor para alguém, tá ok? Se não é inscrito, seja bem-vindo, já deixa já ativa o sininho ali, se inscreve para poder receber as notificações, não só dos vídeos, dos conhecimentos, mas também das lives que eu faço aqui de segunda a sexta, tá? Eu estou no momento fazendo lives de segunda a sexta, conforme me passaram a solicitação. Então, essas lives, elas a princípio são gratuitas, mas quem puder colaborar com Pix ou com os serviços é sempre muito bem-vindo, tá bom? A espiritualidade, ela não é desenvolvida gratuitamente na nossa vida, né? Nós temos aí diariamente perrengues a passar, não tem como você falar aqui um exemplo, né? Um pai de santo aí que tenha 100 anos, ele não gastou nada para desenvolver a espiritualidade dele. Não, pelo contrário. Cada perrengue que a gente passa, cada noite não dormida, cada desobsessão, cada limpeza, defumação, banho, acendimento, oferenda, tudo a gente gasta. E a gente também não pode retirar tudo da natureza simplesmente, né? Nós vivemos num mundo hoje onde é necessário alguns materiais que são comprados. Então, para ter toda essa rentabilidade, para poder fazer todo o trabalho, também tem um gasto. E esse gasto, obviamente, tem que sair de algum local, né? Ou de um trabalho externo, para quem não trabalha só com espiritualidade, mas quem trabalha só com espiritualidade, obviamente, o valor tem que vir daí.
Para mim, no meu caso, vem dos meus atendimentos com tarô, tá? Eu demorei muitos anos para aceitar que eu deveria cobrar os meus atendimentos. Eu demorei muitos anos para entender que eu deveria cobrar um determinado valor para esses atendimentos e que eu tinha sim um desgaste energético, um desgaste de material muito grande, ao qual a minha mediunidade, que é uma mediunidade ostensiva, puxa muita informação, então eu me desdobro em muitas funções nos atendimentos. Esses atendimentos, eles não vieram de graça, né? Esse conhecimento não veio de graça, foram muitos cursos para poder desenvolver a mediunidade. Algumas coisas a gente não aprende nos cursos, algumas coisas a gente aprende no dia a dia, fazendo trabalhos, aprendendo com outras pessoas, frequentando e conhecendo cada vez mais, estudando, e alguns estudos sim não são cobrados, tá? O principal é que a gente aprende na prática. Nós aprendemos no dia a dia, no tete-a-tete, naquele perrengue que a gente passa. É ali que a maioria de nós humanos aprende. Nós podemos aprender lendo livros? Sim, mas você só vai saber realmente, o conhecimento é na prática. E é esse conhecimento de prática que eu tento passar para vocês conforme a necessidade de cada um. Não adianta eu vir aqui explicar tudo o que eu sei, se não vem de vocês o interesse de aprender. Então, se vocês têm curiosidade sobre algum assunto, se vocês têm alguma dúvida, vocês podem deixar tanto no meu Instagram, na rede, quanto aqui no canal, nos comentários. Eu vou estar sempre acompanhando, se não eu, algum assistente, alguém que me auxilie, vai estar sempre me auxiliando a acompanhar, tá ok? Vamos lá então. A Oca surgiu, ponto principal da Oca. A Oca surgiu em 2016. Ela nasceu em 2016, tá? Ela foi solicitada para mim através de vários, não só um, sonhos ou viagens astrais, tá ok? Eu costumo trabalhar muito em viagem astral, é uma das minhas mediunidades. Então, assim, nessas viagens astrais, eu trabalhava, né? Trabalhei com os guias, a gente vai para auditórios de estudo, para escolas, para hospitais, para palestras. Então, nós temos uma egrégora muito grande de estudos no astral. E de lá veio essa comunicação de que eu precisava dar sequência ao que eu vim fazer aqui, porque eu não estava fazendo o que eu vim fazer nessa vida e que eu precisava começar a trabalhar isso, eu precisava encontrar um lugar ao qual me desse esse apoio, esse suporte. Eu não podia mais ficar só com a minha mediunidade sozinha, trabalhando e desenvolvendo ela sozinha. Eu sou médium desde criança, somos todos médiums, né? Mas alguns têm aflorado, outros têm, cada um aí tem seus dons diferentes, tá? Ninguém é um ser único e especialíssimo nesse mundo. Somos todos seres especiais, somos todos médiums. A diferença é que uns têm mais aflorado, outros têm menos. Um desenvolve antes, outros demoram um pouquinho mais para desenvolver. Alguns têm lembranças de suas vidas passadas e trazem consigo também os seus saberes ancestrais. Alguns já vêm desenvolvendo dentro da própria família. Enfim, tem uma gama de situação aí onde cada um vai desenvolver a sua particularidade, tá? Eu já nasci assim. Então não é algo que eu desenvolvi, alguém abriu o meu não, eu já nasci assim. A primeira lembrança que eu tenho, por exemplo, de espírito, segundo a minha mãe, eu tinha 6 meses. A primeira vez que ela reparou que quando eu tocava na cabeça dela, quando ela estava com enxaqueca e a enxaqueca passava, eu tinha 2 meses. Então, como que eu vou dizer que é algo que eu aprendi num curso? Não é. É algo fácil? Também não é. Eu tive que aprender a
pôr a mão em alguém que estava com dor e a não puxar para mim, porque eu puxava para mim a dor. Eu tive muitas pessoas que assim, eu tô com uma dor nas costas. Todo mundo falava que eu tinha uma mão muito boa para massagem, então eu ia lá na maior da boa disposição fazer massagem na pessoa. Tava eu lá 3, 4 dias com dor na mesma região a qual a pessoa tinha essa dor. Então eu levei muitos anos até aprender a trabalhar com isso. Na minha infância, eu morria de medo de ir em velório. Eu acordava no meio da noite e conversava com os meus amigos que não eram imaginários. Hoje eu sei que eram, inclusive, alguns guias com os quais eu trabalho na Umbanda. Mas, na minha infância, eu via eles normal, como se fossem pessoas ali do lado. E os meus pais colocavam um grande medo em mim, no sentido de não poder falar, porque senão eu poderia ser levada para um hospício. Eles chegaram a me levar na porta de hospício para mostrar que aquilo podia acontecer comigo. E vem cá, gente, hospício não é nada legal, né? Hospício, como a gente chamava antigamente, tá? Que era aquela coisa que o povo colocava literalmente corrente, deixava na banheira e dava choque, essas coisas, esse tipo de coisa, tá? Que me levaram para assistir, dizendo que se eu abrisse a boca para falar o que eu via do espiritual, eu podia parar daquele jeito. E eu sei que isso não foi só comigo, tá? Eu sei que isso não foi só comigo. Então, até essas pessoas que passaram por isso que eu passei, aceitarem a sua mediunidade, tirarem o bloqueio que elas mesmas colocaram em si de medo, demora. Porém, a pandemia veio justamente para isso. O que vocês estão reparando nos últimos anos é uma crescente evolução de pessoas com mediunidade muito aflorada, com mediunidade assim como a minha, que é uma mediunidade ostensiva, e com diversos sentimentos, e essas pessoas não sabem como lidar, não sabem o que fazer com essa mediunidade. Aí começa a ter crise de pânico, de ansiedade, depressão, tentar suicídio, entre outras tantas situações. E nós tivemos no mesmo tempo esse crescimento de mediunidade, né, da mediunidade aflorando para muita gente. Nós tivemos, em contrapartida, muitos mestres, sacerdotes, professores também da área espiritual crescendo e disseminando conhecimento. Aí está um certo padrão do universo, né? Estamos buscando todos uma evolução, não só física, mas também espiritual. O nosso planeta está passando por uma grande mudança energética e essa é parte da evolução da nossa espécie, da nossa raça. O que a gente pode fazer a partir disso? Primeiro, não ficar se negando, né? Segundo, buscar o autoconhecimento. E terceiro, pesquisar muito, estudar, observar e não acreditar em qualquer pessoa e na primeira pessoa que passa na tua frente. Observe. Pessoas muito good vibes, muito zen, muito paz e amor. Calma, gente, tem alguma coisa errada aí. Nós somos humanos. Não estamos aqui de santos e ninguém é santo. Ninguém é o alecrim dourado que nasceu sem ser semeado, né? Que virou, inclusive, um meme já enorme por aí. Todos nós temos os nossos rompantes. Nós trabalhamos com luz e sombra. Você já sabe qual é a sua sombra? Você já sabe qual é a sua luz? Você já aceitou a sua luz e a sua sombra? Você já unificou elas? Se não, comece a se estudar. Comece a se observar. Comece a se sentir. Olhe para você neste momento. Respira, feche os olhos e sente o seu corpo no momento presente. Você consegue sentir ou tua cabeça está a 1.000.000 por hora, que você não consegue prestar atenção em você? Começa por aí o autoconhecimento. A gente tem que sim se observar, se sentir, escutar e ouvir os batimentos cardíacos, saber como é que está a nossa respiração. Observar o que no corpo está doendo, aonde que está doendo.
Tudo isso são sinais que vão te trazer informações sobre o autoconhecimento. E é isso que vai te levar a um patamar melhor, onde você consegue evitar ou diminuir grandes crises que você tem na sua vida. Ah, porque vai ficar perfeito, lindo e maravilhoso? Não, vai ser melhor. Você vai se sentir mais forte. Mas todos nós temos rompantes, todos nós temos altos e baixos. Cada um tem, vamos dizer aí, de karma e dharma, né? Cada um tem as suas cruzes a carregar, a corrigir, a aprender. E é com esse propósito que nasceu a Oca, de trazer essa lucidez, de ajudar nesse caminho, de ajudar nesse despertar, de ajudar no autoconhecimento, de trazer para vocês as informações mais amplas possíveis de todos os sentidos. Na Oca, vocês não vão ouvir falar só sobre magia Wicca, vocês não vão ouvir falar só sobre demonologia ou sobre qualquer outra religião ou clã específica. Na Oca, vocês vão ouvir falar sobre o todo, sobre a energia. Como está no slogan do canal, a energia é universal. A energia, ela agrega tudo e todos. Todos nós somos energia em ciência e em espírito. É isso que a Oca é. É isso que a Oca traz como fundamento. Somos energia. Estamos aqui para aprender a trabalhar e a desenvolver essas energias. Algumas coisas nós vamos ter base científica, outras coisas nós vamos ter base apenas na espiritualidade. Porque a nossa ciência ainda é muito arcaica para conseguir explicar a espiritualidade. Aos pouquinhos os degraus vão se encaixando, mas lá atrás, há milênios atrás, ambas trabalhavam juntas. Aí, de repente, a ciência começou a trabalhar muito e separou-se da religião, da espiritualidade. Até hoje, muita coisa que é científico não agrega a religião. Mas vocês já pararam para pensar quando que isso começou? O porquê que isso começou? Se você der uma pesquisada, você vai descobrir muito mais coisa. E aí é outro foco, estudar. Não espere que você vai receber todas as informações do universo em uma pessoa só. Cada um tem um pensamento diferente, cada um tem uma visão diferente sobre o mesmo tema. Então, pesquise, estude, seja interessado no seu próprio desenvolvimento. Seja crítico, analise tudo e todos. Veja os fundamentos das pessoas. Sinta o que tem de verdade, o que ressoa com você, o que faz sentido para você. Nem tudo o que eu fale vai fazer sentido, assim como nem tudo o que outros falam vai fazer sentido. A espiritualidade, a máxima que nós temos é que nada é mentira, mas nada é verdade. Você pode ter uma experiência espiritual a qual você consiga comprovar pela sua história. E o outro pode negar pelo mesmo motivo. Então, se basear dentro de um só contexto é algo que a espiritualidade não faz. A espiritualidade vem para trazer luz, para trazer clareza, para trazer conforto, não para fazer o contrário. O contrário, a gente já tem bastante coisa no mundo fazendo, então não há essa necessidade, tá ok? Vamos falar agora, então, do porquê do nome, né? Isso, como eu falei, a Oca nasceu a Oca
em 2016. Me foi solicitado pela espiritualidade que eu fizesse esse projeto e que eu desse finalmente início ao meu aprendizado, ao meu desenvolvimento para poder trazer, começar a minha missão que eu já deveria ter começado inclusive. Mas ainda estou aqui. Por quê? Porque eu acho que é muita responsabilidade. Eu ainda acho que é muita responsabilidade. Não tô aqui para fazer festa. Eu tô aqui para ensinar. E isso, para mim, é algo que detém muita responsabilidade. Eu tô para auxiliar num caminho espiritual para outras pessoas. É algo muito forte. Eu acho, entendeu? Eu acho. E eu sempre me achei não preparada para isso. Se eu disser que eu me sinto preparada agora, eu vou estar mentindo. E eu não sou de mentir. Então, meu bem, dizer que eu estou preparada, que eu sei o que vai acontecer, não, eu ainda não sei o que vai acontecer. Algumas coisas eu sei porque já me foi passado espiritualmente. Mas o caminho, como que eu vou fazer para chegar até esse patamar que falaram, para chegar até essa situação que me pediram, eu não faço ideia como é que vai ser. E o mais incrível é que, como eu falei lá no início, a espiritualidade está muito presente na minha vida e eu sou prova viva de que existe, porque eles vão encaminhando as pessoas no momento certo para fazer aquilo que eu preciso fazer no momento que eu preciso fazer, no momento que eu devo fazer. Nós costumamos usar dentro da espiritualidade também uma frase que diz que tudo tem o seu tempo. Há muitos anos atrás, eu escutava de que eu estava atrasada. Eu sei que eu não vou dizer hoje que eu não esteja, porque eu já podia ter feito isso alguns anos atrás, mas eu não me sentia preparada, assim como hoje eu também não me sinto. Porém, hoje eu me sinto mais segura para realmente dar início. Hoje eu me sinto mais preparada, com mais conhecimento, com mais suporte para realmente dar início ao que me pediram lá em 2016. Pense, estamos em 2022. Tem 6 anos que eu fico aí enrolando. Há alguns anos atrás eu resolvi montar um grupo e não foi porque eu quis montar um grupo. Alguém sugeriu que poderia ter um grupo no WhatsApp em 2019. Que poderia ter um grupo no WhatsApp para que a gente trocasse algumas informações, como banhos, ervas, poções. Eu falei, tá, beleza. Eu não estava, entre aspas, muito ocupada e estava muito curiosa, que eu queria trocar muita informação. Eu tinha muita informação, eu tinha acabado de fazer alguns cursos como Reiki, como Theta, enfim. Sabe assim, você tá ali com a mente bombando e eu queria dar início a uma nova carreira para minha vida. Mas eu não sabia muito bem como fazer isso. Falei, vamos trocar informação, vamos trocar conhecimento. E neste grupo, eu meio que fiquei como responsável, porque eu aceitei fazer esse grupo conforme opinião de outras pessoas. Falei, não, eu faço, eu monto. Para mim, era só montar o grupo. 3 minutos depois, 3 minutos, eu quis desistir. Falei, gente, da onde que eu vou pegar essa responsabilidade para mim? Não quero, não, eu tenho mais o que fazer, vou pegar um grupo para ficar cuidando, onde já se viu. Aí já pensou na dor de cabeça, já pensei em todos os problemas, falei, não, vou cancelar esse negócio. Fui tentar cancelar, cadê a postagem? Cadê o comentário? Meu celular travou, bugou, desligou, ficou 3 dias, 2 ou 3 dias. Se eu não me engano, foram 2 dias desligados. Ele simplesmente não quis ligar. Tentei entrar pelo computador, tentei entrar por outro celular, simplesmente não entrava. Beleza. Quando eu entrei, tinha mais de 200 comentários na minha mensagem com nome e telefone de todas as pessoas. Eu falei, ferrou. Eu prometi que ia fazer, agora tem tudo isso daqui de gente esperando que eu faça, e aí? Né? Bora assumir a bronca. Você falou que ia fazer, faça. Tá bom. Isso é algo meu, né? Eu prometo, eu faço. Fiz, deixei livre lá, conversei como se fosse parte integrante do grupo naturalmente. E começou a aparecer algumas informações que eu falei, opa, isso daqui não pode ser passado, gente, tem que ter mais responsabilidade.
Você vai ensinar um ritual para uma pessoa XYZ que você nunca viu nem na tua vida, para ela vai fazer um círculo simplesmente assim para fazer isso daí? E aí? Cadê a responsabilidade? E se ela chama um espírito negativo para dentro de casa por conta disso que você está ensinando, você vai arcar com a responsabilidade dessa pessoa? Você vai lá cuidar se a pessoa começar a querer se matar? Ou você simplesmente está jogando aí? Não, o negócio tem que ser sério. Aí começou a vir aqueles papos de amarração, eu quero fazer isso, aquilo. Eu falei, gente, isso daí traz cadê livre-arbítrio? O amor próprio conta primeiro. Enfim, começou a puxar as informações e eu comecei a ver o quanto de conhecimento eu já tinha e eu não imaginava que eu tinha, que para mim eu não sabia de nada. E eu comecei a ver que muitas pessoas vinham pedir ajuda antes, inclusive, desse grupo. E neste grupo, muita gente, assim, eu não tinha tempo mal e mal para comer. Eu passava 24 horas com o telefone na mão e tava o tempo todo mensagem e gente pedindo ajuda. Eu falei, tá, e eu faço o quê? Né? Fui tentando ajudar, e eu, neste período todo, comecei a perceber que, na verdade, o meu desejo de ajudar me fazia muito bem, eu gostava demais, mas eu fui me descobrindo de outras maneiras, eu fui me conhecendo de outras maneiras através desse grupo. Tenho pessoas que estão comigo até hoje dentro da Oca, inclusive o canal saiu por conta de um dos grupos, desses grupos formados, porque eu não tinha como fazer vídeos para explicar sobre os banhos, sobre os patuás, sobre as energias, sobre a meditação, dentro do grupo do WhatsApp. Era muito pequeno o tempo de vídeo que a gente podia postar e eu precisava explicar um pouco mais. Então, acabou nascendo o canal da Oca com o intuito apenas de gravar vídeos mais longos para explicar para essas pessoas o que precisava explicar. E assim foi tomando forma o canal da Oca. O ano passado eu senti necessidade de separar um perfil no Instagram da Oca do meu perfil pessoal, porque eu postava tudo no meu perfil pessoal. Eu passei por um momento bem delicado na minha vida pessoal ano passado, tive aí uma mudança bem radical de vida em todos os aspectos que vocês possam imaginar, o que não vem ao caso agora na situação, mas eu comecei a ver que não estava muito casando as informações que eu queria passar de conhecimento com os meus momentos sombra rebeldes, e que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Porque eu posso passar conhecimento e ensinamento mesmo que eu esteja num dia possessa, puta da vida, com alguém, entendeu? Não vai afetar o que eu posso passar de conhecimento. Se eu não tô num dia bom, eu não vou fazer atendimento de tarô. Um exemplo, né? Alguma coisa muito ruim aconteceu, alguém morreu, eu não vou fazer atendimento de tarô. Mas fazer um vídeo para falar para vocês, para explicar como é que funciona, eu posso e uma coisa não interfere na outra. Mas eu comecei a ver que tinha essa necessidade de que quem me seguia, às vezes era porque eu postava uma foto mais arrumadinha e não porque eu tinha postado um history falando sobre espiritualidade, sobre incubos, sucubus, sobre obsessão, sobre limpeza, sobre demanda. Então eu senti a necessidade de separar. Aí surgiu o Insta, e do Insta foi para o Telegram, e hoje estamos aqui com todos esses equipamentos e com mais pessoas auxiliando, e com as lives diárias no YouTube. Então, estou mostrando para vocês como que de um grupo que eu nem tinha intenção, né, de ter, lá atrás, as coisas foram tomando forma praticamente sozinhas, só que agora eu preciso impulsionar, né? Agora eu estou impulsionando porque este é o meu foco agora. Eu já me curei, já me retratei de tudo que eu precisava resolver e agora o meu foco é exclusivamente a Oca e vocês. Claro, tenho que cuidar de mim, vou continuar cuidando, tenho que cuidar dos meus filhos pets, vou continuar cuidando, tenho outras diversas responsabilidades que vou continuar fazendo, mas o meu foco principal no momento é a Oca e que vocês tenham cada vez mais conteúdo e aprendizado para que vocês encontrem o caminho dentro da espiritualidade conforme cada um deseja.
referente ao nome da oca. Bom, primeiro vamos ao contexto prático do nome, Oca da Bruxa de Marshall. Oca, obviamente, vem da nossa cultura ancestral indígena maravilhosa, ao qual, inclusive, eu sou bisneta, tá? Eu posso ter essa cara pálida, mas eu sou bisneta de índios. Então, assim, a minha avó me ensinava muita coisa quando eu era criança, sobre plantas, sobre ervas. O meu pai já tem essa pegada muito natureba, vegano, todo natural zen, que mora no meio do mato, no meio da cidade. Enfim, cada um nas suas particularidades. Tem muito conhecimento, tinha aí uma natureza muito particular dele, também muito bruxão, muito, né, muito mágico, de mexer com muitas energias. Inclusive, vem parte do meu conhecimento daí também, aprendi muito com ele. Pessoal, inclusive, do meu lado materno também tem muito conhecimento, inclusive de benzimentos, de remédios, de premonições, de sonhos. O meu conhecimento mais bruxesco, vamos dizer assim, vem ancestral. A parte do nome Oca, na nossa cultura indígena, Oca é uma escola, é como se fosse um auditório, tá? Para traduzir, é como se fosse um auditório onde uma sala muito importante, onde os mestres se reúnem, onde o pajé se reúne com seus aprendizes, onde as crianças vão para aprender, onde as mulheres se reúnem nos seus períodos de fertilidade, nos seus períodos menstruais, onde os anciãos se recolhem para conhecimento, para prestar as suas homenagens aos ancestrais, onde fazem os seus rituais também. Então, a Oca, ela traz todo esse conhecimento dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de uma tribo, onde estão todos ali envolvidos num propósito de corpo e alma. A parte bruxa vem dos meus lados materno e paterno, obviamente, de toda a minha ancestralidade, mas principalmente de que todos me chamam de bruxa desde muito pequeno. Na verdade, eu tenho alguns apelidos, alguns nomes, mas bruxa é um deles. E como eu gosto de quebrar paradigmas, e bruxa é um nome que ainda está muito mal visto, né? Bruxa ainda é um nome muito pejorativo para muita gente e o pessoal não vê que, na verdade, quem fez a bruxa ser ruim foi Hollywood, né? Foi a Disney, foi aí toda a parte cinematográfica, toda a parte capitalista da televisão, da rádio, dos livros, de impor que a bruxa é algo ruim. E isso já vem, inclusive, da Idade Média, da época medieval, com a igreja cristã querendo impor que as bruxas tinham que ser tacadas na fogueira porque elas faziam rituais com demônios. Meu bem, eu tô dançando na natureza pelada porque eu tô fazendo ritual com demônio. Porque eu tô fazendo um chá para curar a tua dor de barriga, então eu sou bruxa, eu tenho que ser tacada na fogueira. Estamos aí em plenos 2022 e a gente ainda escuta esse tipo de bizarrice. A bruxa tá solta. Devia estar bem feliz e faceira. Você já viu uma bruxa solta, meu bem? Bruxa solta é liberdade, é sinônimo de alegria, de festa. A bruxa solta na nossa cultura é porque tem alguma coisa ruim acontecendo. Então, né, estou aí. O nome já vem para quebrar paradigmas, ok? Mas o nome bruxa também veio com pedido espiritual. O nome Marshall, vocês podem inclusive dar um Google e colocar Marshall. Vocês vão ver que é um nome histórico muito, muito, muito forte. Ele vem de passeatas trabalhistas, antirracismo, de políticos e famílias que foram contra
o padrão social de sua época, de que batalharam pela minoria, de que vieram para agregar conhecimento. Tem nome de batalhas maravilhosas em prol da nossa revolução, em prol da nossa liberdade cultural hoje, com o nome Marshall. Então, Oca da Bruxa de Marshall é porque eu tenho esse intuito, né, de criar essa oca. Aliás, eu já criei, né, a oca para esse ensinamento. A bruxa de Marshall, no caso, sou eu vim para quebrar paradigmas e geralmente onde eu piso, eu faço esse tipo de coisa. Não importa se é na família, se é no terreiro, se é no trabalho, se é na igreja. As pessoas mudam, o bairro muda. Então, sou briguenta? Para muitos eu sou, mas eu gosto das coisas certas. Então, se tem alguém desrespeitando o outro, eu me imponho. Isso é natural meu. Pode ser por conta de vários abusos que eu tive na infância, porque eu não fui defendida e hoje eu quero defender quem eu vejo que passa por isso? Pode, tá? Isso tem muito questão de terapia, né? Aliás, são muitos anos de terapia, de várias terapias, não só espirituais, pessoais, mas sim, também vem de muita terapia e é algo que me faz muito bem, muito feliz, sim. Então eu brigo sim, se for o caso. Inclusive algumas disputas aí a nível internet, alguns debates que rolam, que eu entro no meio, é justamente por conta desse tipo de situação, né? Abuso infantil, relacionamento tóxico, desrespeito em massa, não importa crendices. Quem desrespeita uma planta, desrespeita um bicho, desrespeita uma pessoa. Quem desrespeita um animal, com certeza, faz outros tipos de atrocidades. Quem desrespeita uma pessoa, não desrespeita só uma pessoa. Pode ser pelo seu biotipo, pela sua cor, pelo seu credo, pelo seu trabalho, por qualquer coisa. Quem desrespeita desrespeita todos. O maior problema da nossa sociedade hoje não é a falta de amor, como todo mundo fala, mas é o desrespeito. As pessoas não têm mais ideia do que é respeito para com o outro. Então, estamos aqui. Outra coisa, Marshall me veio em som. Eu não sou muito de usar nomes americanizados, ok? Não sou. Eu sou brasileira, ok? Adoro meu país, então gosto da nossa cultura. Não que eu não goste das outras, sou apaixonada por várias, mas eu não sou desse tipo de usar nomenclaturas nesse sentido. O Marshall me veio via visão, me veio como um pedido e não só uma vez. Eu me negava a usar o nome Marshall e ele vinha em nome de filme, em nome de cachorro, em sobrenome de alguma coisa, em nome de algum documentário, em nome, sabe, assim, eu tomei enxurrada de sinais. Para quem acha que ficar vendo horário de relógio 11h11 ou 333, acordar às 3 da manhã é pouca coisa, é porque não sabe o que eu passei ouvindo o nome Marshall. Até que eu resolvi pesquisar, dar um Google, fui pesquisar informação do que é o Marshall, o que traz todo no nome dele, fui pesquisar item por item e daí eu fui entender o porquê a espiritualidade me trouxe isso. Então, o nome não fui eu que escolhi. A espiritualidade me chama de bruxa. Em qualquer terreiro, em qualquer centro que eu vá, eu piso, eu escuto dos guias que eu sou bruxa, né? Eles me cumprimentam como bruxa. Na minha família, desde criança, nós nos intitulávamos como bruxa. Eu, com 4, 5 anos, sentava no meio da mata, do jardim, juntava as pedrinhas, fazia desenhos, desenhava pentagrama e ficava ali no meio. Eu sentia que aquilo me protegia, eu trazia elementos diferentes, eu conversava e sentia os animais, eu tinha sonhos premonitivos. Então, assim, eu não vou fugir jamais do que eu sou e de quem eu sou. Eu sou bruxa, sempre fui e sempre vou ser. Como eu falo, uma vez bruxa, sempre bruxa. Então é isso, tá? Aí está um pouquinho
do que foi, é a minha vida e do porquê surgiu todo o contexto da Oca da Bruxa de Marshall, um pouquinho do significado. Eu tentei falar o máximo possível de todos eles, num menor possível tempo, mas eu acho que já deu uma meia hora, né? Já deu pelo menos uma meia hora, então vou encerrar por aqui para o vídeo também não ficar muito mais longo, tá bom? Beijo, obrigada. Deixa aquele like, aquele curtir, tá bom? E compartilha para as pessoas com quem você conhece verem o propósito da Oca também, tá bom? Beijo, até!